Chegamos àquele momento do ano bem paradoxal em que festividades, encontros, reencontros, viagens, presentes se misturam a cansaço, preocupação com dinheiro, reflexões, ora em alta, ora em baixa. Dezembro e janeiro, esse momento tão gostoso e tão delicado, tão desgastante. É sobre isso que a gente fala hoje, aqui no Luz Acesa Podcast. E a minha esperança muito franca é que Marina resolva o problema de janeiro e de dezembro para a gente. Eu já pedi a várias pessoas, então estou apostando essa carta aqui. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo dessa sua aposta. Talvez ela seja uma aposta parecida com aquelas resoluções de final de ano que a gente faz que no fim não dá em nada, sabe? Tá perigoso isso aí. Eu estou, como dizem, Marina, quase pedindo para sair, que eu não estou dando conta. Não sei como está para vocês aí, mas do lado de cá tá puxado. Tá tipo, para o mundo que eu quero descer? Exato. Bem, eu sou Orisa Gomes, jornalista, estou ao lado de Marina Queiroz, que vai contar para a gente o que, afinal de contas, acontece em dezembro e janeiro, esse período de final, início de ano, porque ele é tão gostosinho e tão enlouquecedor ao mesmo tempo. Uhum. Bom, como eu sempre digo nas nossas conversas, não existe uma resposta pronta, né? Porque afinal são bilhões de pessoas passando pela mesma situação e cada uma vai ter suas situações, suas vivências próprias que vão estar influenciando. Então, vai ter pessoas que vai ter memórias afetivas muito positivas em relação a essa época e que mesmo que seja uma época de muita correria e de muito gasto financeiro, a parte afetiva positiva vai compensar. Então, essa pessoa vai achar que é o máximo e segue a vida. Já vai ter gente que vai ter memórias afetivas bem negativas a respeito, vai ter uma relação meio complicada com esse período, e aí todo esse dissabor só é potencializado justamente pelos mesmos fatores. Correria, muito gasto de dinheiro, muita comparação. Então, você percebe que não tem uma resposta pronta? A gente vai olhar aqui de acordo com o que a gente for conversando. Inclusive, é bom deixar isso muito claro para quem está nos ouvindo, né? Isso aqui é só uma nuancezinha que a gente vai pensar e vai trazer de coisas que são muito amplas e que cada pessoa vai ter uma verdade a dizer a respeito, né. Então, o que é que você gostaria de saber hoje, exatamente? Eu tenho a impressão assim que é um período de extrema cobrança, né? Uhum, Cobranças pessoais, cobranças profissionais. O ambiente de trabalho ele requer muito nesse período, porque é um período que muitas das atuações tendem a um fechamento, então sim. muitas vezes a gente precisa compensar coisas em aberto do ano em dezembro, final de ano. Aí temos também as demandas sociais, é uma confraternização em cima da outra. Sim. Algumas maravilhosas, diga-se de passagem, mas haja agenda, Uhum, haja disposição, haja ajuste para abrir mão de um, ficar com o outro, quem fica com seu filho para você, quem. sim. Aí, as demandas de escola, Uhum, quem tem atividades extracurriculares tem mais demandas, tem formatura daquilo, confraternização daquilo outro. E a gente, os planos que a gente fez, a gente também acaba se pegando naquela reflexão do que uhum, eu sim. gostaria que tivesse acontecido, o que de fato aconteceu. E a gente vai nesse emaranhado de emoções. E o que eu quero saber, Marina, quais são os riscos da gente estar tão demandado e muitas vezes não parar para arrumar a bagunça, só ir feito trator esteira, Uhum, levando tudo. uhum. Esse risco os riscos não são próprios apenas do período de Natal e Réveillon, né. Eles são próprios da condição humana em qualquer período do ano que a gente esteja sobrecarregado e que faça as coisas como um trator de esteira, né. Eu vou aproveitar para colocar uma visão minha, bem particular mesmo, a respeito desse período, assim. A gente enxerga o Natal vou usar as festas de fim de ano, mas vou falar muito de Natal e Réveillon, porque é assim que normalmente a gente fala disso, né. Então, a gente enxerga esse período aí, dezembro para início de janeiro, como se fosse uma espécie de portal mágico, onde muitas coisas acontecem, onde muitas coisas têm que acontecer, inclusive, tem que ser nessa data, tem que ser nesse período e tal.
Acreditar nisso é quase igual acreditar em Papai Noel, a verdade é essa, né? Acreditar, por exemplo, que todo mundo tem que estar feliz no Natal é pior do que acreditar em Papai Noel. É uma mentira pior ainda, né? E a gente acredita, adultos, né? Adultos que somos, acreditamos, exigimos, cobramos e fazemos com que isso tenha que acontecer. Que o mundo levantou uma bandeira branca nesse momento, Nossa, né? tudo muda. Abre-se um portal, a gente vai para um universo paralelo. Isso é tudo mentira. Bom. Desculpem dizer a vocês que não existe Papai Noel, não existe portal mágico no Natal também. Existem apenas seres humanos normais vivendo suas vidas, dormindo e acordando e seguindo sua rotina do mesmo jeito. Jonas não vai assistir esse Não, podcast. tirem as esse eu vou crianças da deixar. sala. Não, né? Então, a gente já está na idade, normalmente o público que ouve a gente já está numa idade de entender que não tem Papai Noel. E aí, brincadeiras à parte, a gente realmente percebe que existe uma coisa, por mais que a gente saiba que é fantasiosa a ideia do Papai Noel, parece que a gente não se atenta ao fato de que também é fantasiosa a ideia de que nesse período do ano tudo tem que funcionar perfeitamente, todas as pessoas têm que estar felizes o tempo todo, tudo precisa convergir para que os nossos planos de fantasia e encanto deem certo. É como se a gente escolhesse um período do ano para fingir que está vivendo num conto de fadas. E isso, de fato, impõe sobre as pessoas uma carga impossível de carregar. Uma carga emocional impossível de carregar, porque a gente não vive num conto de fadas. Não tem nenhum problema em brincar disso. Não tem nenhum problema. Todo ser humano precisa de uma dose de fantasia. Tentar baixar a guarda um pouquinho, né? Festejar. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum Eu problema. acho que o desafio é perceber o nosso limite nisso, né, Marina? Sim, exatamente. E aí isso é um a um. Perceber esse limite é para cada pessoa, é individual. Vai ter gente que vai ter muito mais elasticidade para se esticar nesse período. E tem gente que não, a depender de cada pessoa, da subjetividade, do temperamento, das vivências, do período da vida que está vivendo. Então, a gente precisa individualizar. Então, vamos tirar essa ideia, a gente precisa desmistificar essa ideia de que nesse período tudo tem que ser de um jeito. Não tem que ser, né? Tem que ser do jeito que funciona melhor para você. Aí a pergunta é, como é que funciona melhor para cada um? Eu estava até pensando nisso agora que você fala, assim. Acho que esse período do ano, na verdade, é quando a conta chega, mas para geral, Geral. né? Há um peso, assim, do que é que você fez durante o seu ano. Uhum. E aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês estabelecem metas no final do ano e qual é a relação de vocês em relação a essas metas durante e agora no final do ano também. Como é que vocês se comportam? Vou responder primeiro, viu? Por favor. Rapaz, hoje em dia eu já não estabeleço mais metas de final de ano, não. Eu sou uma pessoa dada a metas, sim, e eu costumo fazer isso com marcos, né? A gente gosta de marcos no calendário para nos dizer, isso é necessário, inclusive, né? Estabelecer quando eu quero fazer, como, com quem, com que recurso. Isso faz parte de estabelecer metas. E eu faço isso ao longo do meu ano todo. Às vezes eu falho miseravelmente em alcançar as minhas metas, e não são as de fim de ano, são as que eu estabeleço em qualquer época do ano. Hoje eu já entendi que o 31 de dezembro para o 1º de janeiro é só mais uma virada, que existe uma celebração e um simbólico muito bom e necessário, legal para a gente, né? A celebração é boa, mas eu já não estabeleço metas de final de ano para início de ano, não. Às vezes acontece assim de estabelecer, por exemplo, bom, em 2026 eu gostaria de, sei lá, juntar mais recursos para determinada coisa. Ok, essa é uma meta geral, só que eu tenho entendimento de que para que essa meta geral se estabeleça, eu preciso das pequenas metas do dia a dia. E são essas que não tem nada a ver com o que eu tô, com minha emoção do final do ano, sabe? Essas são tipo mão na massa mesmo, de ok, eu quero juntar mais recursos em 2026, dinheiro mesmo, né? Tá, quanto eu vou precisar juntar em janeiro, quanto em fevereiro, quanto em março. E isso tem que ser avaliado de forma muito racional. Vou só fechar isso aqui dizendo, eu não costumo mais, hoje eu já não faço mais, já fiz muito, mas hoje eu já não faço mais, eu vou elaborando as minhas metas e recalculando a rota conforme o ano vai passando. Eu acho mais saudável para mim funciona melhor. E a outra coisa, eu esqueci o que ia falar, vou deixar para Olha, por coincidência, eu também tenho um modus operandi, por assim dizer. Sim. Eu tenho um jeito de funcionar um tanto parecido, porque eu não sou a pessoa da cadernetinha ou do bloco de notas em que
vai lá listar pontinho por pontinho, né, os itens principais. Eu tenho mais, assim, a mentalização de coisas mais marcantes que eu gostaria, como, por exemplo, saúde financeira é algo que eu venho lutando ano a ano. Quem se Venho, identifica com venho meta. dizendo assim, ó, este ano o orçamento aqui ele vai dar vai respirar um pouquinho aliviado. Uhum. E assim, não está rolando. O jornalismo não está contribuindo tanto assim, vai rolar. E uma outra coisa que eu tinha expectativa para esse ano, em compensação, já era a retomada de atividade física, que eu tinha precisado parar. E é uma coisa também bem comum na vida das pessoas, né? A atividade física se tornou parte dos pilares assim da saúde que a gente busca. E esse ano eu consegui retomar. Não tenho aquela, quero ganhar tanto, perder tanto e tal, mas é algo relacionado, inclusive, ao emocional e tudo. E aí funcionou. Funcionou justamente porque a outra não funcionou, que era somar dois trabalhos. Quando eu somo, eu já vivi isso, já fica um pouco difícil a questão da atividade física. Então, estou meio que apegada a essa questão aí. Não sou a pessoa da listinha mesmo de tudo a tudo, não, mas eu fico assim, tipo, quero manter isso aqui em equilíbrio, quero dar uma melhorada nisso e vou caminhando. Mas também não é um estilo de meta final do ano, não. É tipo, vamos ver se isso aqui ajusta ao longo desse ano, se isso melhora. É um pouco mais fluido, mais solto, talvez, assim. E você, Lucas? Eu também compartilho do mesmo carinho que vocês. Não sou a pessoa assim de estabelecer metas fixas assim. E é justamente esse meu comentário. Eu acho que a vida ela não é tão engessada assim. Perfeito. Coisas como a atividade física, a nosso controle. A gente consegue, de repente, criar uma disciplina para conseguir fazer. Mas outras coisas, principalmente em relação ao material, ou sei lá, da vida mesmo, quando o tempo vai passando, a gente vai percebendo que aquilo não é tão assim, porque outras coisas vão acontecendo na nossa vida. Então, quando eu parei e tive esse pensamento de que essas metas elas não devem ser tão engessadas justamente porque nossa vida vai acontecendo, às vezes a gente cria um planejamento de 12 meses, chega no segundo mês a vida dá um 360 assim completamente, Exato. sabe? E aí a gente faz o que com a nossa meta? A gente vai sofrer porque a gente não conseguiu. E o que a gente fez de fato durante o ano, sabe? Então eu acho que um pensamento meio clichê, pensar num copo meio cheio ou meio vazio. Sim. Mas é você olhar realmente pro que está feito, o que você realmente fez, do que o que não fez, né? Que são essas metas que não foram batidas de repente. Acho perfeito sua colocação. Super inteligente. Inclusive, eu acho que pode amenizar algumas angústias. Uma das coisas que a gente observa nesse período do ano é que as pessoas ficam muito angustiadas quando elas observam, quando elas enxergam o que elas não fizeram ao longo do ano. É muito comum que as pessoas estabeleçam suas metas, né, no finalzinho do ano, e aí elas, por exemplo, estabeleceram no finalzinho de 24, aí em 25, agora em dezembro, elas percebem que não cumpriram e aí elas entram em angústia. E aí, quando elas entram em angústia, elas olham para o copo meio vazio. E uma sugestão é justamente olhar para o copo meio cheio. Ok, você viveu quase 365 dias, se estiver no finalzinho do ano, e você não fez nada realmente? Será que você não está minimizando as coisas que você de fato fez? E todos os dias em que você acordou, levantou-se para trabalhar, preparou seu alimento, falou com pessoas, acolheu amigos, respeitou seus pais, fez um monte de coisa legal. Fez viagens. Quantas viagens você fez esse ano? Ah, não fiz nenhum, tá. E o que você fez então? O que você desenvolveu no seu trabalho? Se você conseguir focar no que você fez, talvez você tenha um alento para as angústias de não fiz nada. Esse não fiz nada é realmente eu não fiz nada ou eu não fiz nada se eu me comparar com fulano? É um outro ponto também que entra e acaba pesando, né? E muitas vezes está ligado ao material mesmo, né? Quando as pessoas falam assim, eu não fiz nada, elas estão ligando a conquistas materiais. Enquanto a Marina estava falando aí toda essa lista, eu pensei assim, de fato, mas minhas contas continuam sendo bem difíceis de pagar. Sim. Marina, nessa questão assim, retomando para as grandes demandas, né? De dezembro também de janeiro, porque vem as férias e toda essa coisa. O que eu vejo que é um grande desafio é o seguinte, você até pontuou assim, na parte que mencionamos o limite de que o que é importante para você. O que eu vejo assim que torna esse período, especialmente de dezembro, que é o período de confraternizações diversas, bem angustiante às vezes e
paradoxal e desafiador, é aquela questão assim, beleza que temos que conhecer o nosso ponto de limite e fazer, nos considerando principalmente, mas entra uma questão que está escancarada nesse período, que é nem tudo é sobre você. Por Uhum. exemplo, fala-se de uma confraternização de empresa. Digamos que, sei lá, não é um ambiente que eu estou tão assim para confraternizar, o mesmo que esteja, no dia eu tenho a demanda, só que aí já gera o desconforto do faltar. Uhum. Tem às vezes uma demanda da escola, a festa da escola, poxa, pesou no meu orçamento, mas e aí? Meu filho vai ficar de fora, Sim. fica, além da frustração em relação a ele, fica parecendo negligência sua de hoje. É um período em que assim está muito na balança o que importa para mim e o que importa para o outro nos ambientes que eu estou. Meus amigos Uhum. importam demais para mim, só que eu, poxa, estou sem dinheiro. Como Sim. é que eu vou para essa confraternização que vai gerar um gasto? E como é que eu fico em falta com os meus amigos que vão estar ali, que me querem junto, sabe? Aí vira Sim. toda essa confusão emocional, todo Sim. esse conflito, Uhum. e a gente fica sem saber muitas vezes como arrumar as coisas, o que que faz a respeito. Interessante. Interessante, você estava me falando e eu estava pensando aqui sobre as fantasias da infância, as fantasias que a gente tem na infância no Natal. Realmente parece que no Natal a gente faz mágica, porque como é que eu vou fazer a mágica de não ter dinheiro e ainda assim estar em todas as confraternizações? Quem foi que falou que eu tenho que fazer mágicas no Natal? Né? E aí é uma escolha. Essa é uma conversa para adultos. É uma conversa para adultos que têm que estar maduros ou em processo de amadurecimento. É assim que a gente espera, né? Estamos todos amadurecendo. É o desejável. Então, como adultos que estamos amadurecendo, a gente precisa se autorizar a se comportar como tal. Eu preciso me comportar como uma pessoa adulta, que faz contas, que não vai se endividar para depois estar com a mão na cabeça, ai meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida, que eu não tenho de onde tirar, sabe? Vou estourar o cartão e tal, pegar dinheiro emprestado. Vamos nos comportar como adultos e entender que não é porque é Natal que a gente tem que abrir todas as concessões. É claro que, como adultos maduros, a gente também consegue avaliar no que a gente pode conceder, onde a gente pode esticar um pouco mais. Tem que saber fazer esse tipo de cálculo e lidar com a frustração de não poder estar em tudo, quando é o caso. E é um caso comum, inclusive. Para os brasileiros é comum a gente. Nós não somos um país rico de primeiro mundo. A gente tem uma população que, na grande maioria, tem que fazer conta mesmo. Então a gente precisa lidar com essa frustração. Isso é uma coisa para adultos. Tomar a nossa realidade para nós. Isso, e o que que dá para eu fazer aqui? E às vezes, gente, quando poxa, eu gostaria de participar das 5 confraternizações às quais eu pertenço, ou que eu poderia. Ah, para você só chegaram 5, foi? Quantas para você, Orísia? Eu nem fiz as contas Sério? ainda. Eu entrei em dezembro dizendo não vou para confraternização nenhuma, porque eu Uhum. preciso resolver uma questão muito importante, que é o veículo para a Sim. minha vida, para o meu dia a dia. E Essa é uma olhe conversa de eu, adultos, não é é, verdade? e olhe eu aqui, volta e meia, tem uma aqui, outra ali. Confraternizações, então. Vamos voltar à quantidade de confraternizações, né? Quantas você foi convidado esse ano, querido? Quantas você poderia participar e não vai? Ou vai? Vai a todas? Enfim, se chegaram para mim diversos convites para confraternização, e eu sei que são pessoas que eu realmente gosto e gostaria de estar ali. Mas eu sei que não cabe no meu orçamento participar de todos, porque envolve custos mesmo. Eu vou precisar, como uma pessoa adulta, fazer uma seleção. E isso vai gerar frustração. Isso gera um desconforto. Quem foi que falou que não vai gerar desconforto? Você vai ter que abrir mão de uma dessas coisas e vai ficar de boa? Não. Você Viver vai. é desconfortável muitas vezes, Ser né? adulto é desconfortável. Ser criança também é. Só que a criança faz birra, se joga no chão e a gente não tá podendo fazer essas coisas. Sabe? A nossa birra é mais contida. Mas a sensação de frustração é muito desconfortável e está presente para nós. A gente tem que lidar com ela. Essa é a E o vida. outro também vai ter que lidar, muitas vezes, né, Sim, quando não conseguimos corresponder, não conseguimos ou não pudermos corresponder sim. à expectativa que ele gera em cima da gente, Sim, às vezes. aí quando a gente faz esse tipo de cálculo de adulto, maduro, entende que não dá para fazer mágica no Natal, que a gente vai realmente ter que abrir mão de uma coisa ou de outra para fazer as coisas com seriedade, né, e com cautela, inclusive, a gente vai enfrentar a frustração e segue a vida, porque o portal mágico de Natal passa.
daqui a uma semana já não é mais Natal, já é dia 5 de janeiro, já não é mais Réveillon, já é dia 5 de janeiro. E a vida continua rodando do mesmo jeito. Então, a gente segue a vida. Isso eu acho, de verdade, sabe? Eu tenho a impressão de que a gente, quando chega nesse período, evoca muitos sentimentos fantasiosos da infância e se esquece de viver a vida na realidade. Gente, dezembro e janeiro são meses tais quais julho, agosto, fevereiro, em que a gente vai pagar conta, em que a gente tem que prestar contas, em que a gente tem que organizar a vida, em que a gente, sabe, precisa continuar vivendo do mesmo jeito. É mais ou menos isso. Aí a gente falando sobre a pergunta que você fez logo no início, né? Quais são os riscos da gente se sobrecarregar? Como eu disse, os riscos de se sobrecarregar emocionalmente, financeiramente nessa época são os mesmos de em qualquer outra época do ano. A pessoa corre o risco de ficar um tanto ansiosa depois quando perceber o que que ela fez, a treta na qual ela se meteu. Eu tive um professor de economia que ele brincava que algumas pessoas pensam que cartão de crédito é salário. Sim. Ele disse, ó, Não é. Ele não se paga, não. Você vai ter que arrumar o dinheiro para pagar. Não é porque aquele limite existe que você vai ter que ele é seu. Aí, depois, em qualquer período do ano em que a pessoa se envolva em dívidas em que não deveria, ou que ela tome para si mais atividades do que ela dá conta, em qualquer período do ano, ela vai ter um sofrimento por isso. Ela pode estar um pouco mais irritada, pode estar um pouco mais ansiosa, ela pode ficar até mais triste às vezes. Sim, você falou inclusive sobre ser um período que evoca as emoções da infância, e eu percebo que é bem real, inclusive nesse sentido de emoções afloradas, Uhum. porque minha família ela é muito grande e dispersa. Então, as tradicionais comemorações de Natal, elas não foram tão marcantes assim na minha família, mas vem da infância também a coisa do comparativo, né? Quando a gente vê na TV, a gente vê outras pessoas, então sempre foi um período que mexeu, que me deixou um pouco melancólica, meio angustiada, porque ora quando reunia, estava sempre faltando muita gente, às vezes não tinha comemoração, e eu vejo que até a vida adulta é um dos sentimentos que estão aqui comigo nesse Sim. período e que também faz parte, não é? Porque é um momento, você falou dos outros períodos do ano, mas como esse final, início de ano, a gente está muito cercado de informações, está na TV, está em toda parte, né? No comercial e tal, toda a energia, um clima que a gente acaba se sentindo mais aflorado muitas vezes e no que diz respeito a gastos, a gente tende a ser mais assediado, digamos assim, não é? Pela, tipo, você vai para confraternização, aí tem presente, tem os amigos Isso. secretos, tem a ideia de aí roupas novas para o Natal, para o Réveillon, para a viagem. Tem menino, né? Férias aí chegando, aí então tem que ver a programação da quem tem filho também. Com certeza. Que é um outro ponto, né, que também mexe muito nessa coisa, especialmente na questão comparativo, porque a gente pega final do ano em pleno verão, período de férias, é um período também que muita gente viaja. E viagem é algo que mexe muito com diversas pessoas, inclusive é algo que mexe comigo, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sim. E esse é um momento em que, para quem tem redes sociais, por exemplo, as redes sociais estão pingando lá, tem tudo que é viagem para tudo que é parte. Muitas vezes a gente está nesse embaraço do orçamento e não pode viajar, e não pode Sim. proporcionar a viagem para o filho. Aí já é outra ala sua que fica remexida, que tem que fazer conta, que fica frustrada, que hora é racional, hora está lá entregue aos sentimentos. Sim, a gente não vai poder negar, a gente não tem como entrar no estado de negação a respeito dos nossos sentimentos, das nossas dores, das coisas que a gente gostaria de ter e não tem, elas existem. Eu acho que o que acontece nesse período do ano é que nós somos convocados a olhar para isso. A gente é quase intimado a olhar para isso. Nas outras épocas do ano a gente foge. Não está todo mundo falando sobre. Não está todo mundo falando sobre o que você não conquistou, ou a viagem que você não pôde fazer, ou etc. Não está todo mundo. Só que nesse período todo mundo resolve falar sobre o mesmo assunto. Aí vem muitas emoções, aí vem muita comparação. O que a gente pode fazer é justamente olhar para essas coisas. E isso não só nesse período. É assim. Gente, por que dói? Vou usar o exemplo que você me deu para ilustrar. Tá? Você falou sobre a questão da viagem. Né? Você gosta muito de viajar, é uma coisa que você gosta muito.
Eu acredito, se não for isso, você me corrija, eu acredito que você gosta muito de viajar, em qualquer período do ano você continua gostando. Pode apostar. Não, Pode não, apostar, não sim. precisa necessariamente ser nas férias de Natal, inclusive, pode ser em outro período. Você gosta de viajar, está posto. A realidade da sua vida, no momento, não está te proporcionando viajar com uma frequência que você gostaria. E isso te causa uma tristeza e uma Já faz muito frustração. tempo, viu, que não está proporcionando na frequência que eu gosto. Aliás, assim, eu nunca viajei na frequência que eu gostaria. Meu Deus, quem seria você, nômade? Eu seria a pessoa que estaria dando voltas ao mundo. Então, essa é uma condição sua e que ela não é restrita ao final do ano, a esse período. Embora, nesse período, a maioria das pessoas possa viajar, até porque as crianças estão de férias e tal, e isso fique gritando, né? Isso fique piscando na sua tela do celular o tempo todo ali e faça você lembrar várias vezes ao dia. Eu não pude viajar, eu não posso viajar, eu não pude viajar, eu não posso viajar. O que mudou não é que você não pode ou deixou, que você pode viajar ou não pode. O que mudou é que você está se expondo a essa informação com uma frequência muito maior nesse período do ano. Então, a gente pode fazer pelo menos duas coisas entre milhões. Uma delas é pare de se expor a isso. É sério. Se faz sofrer, se nesse período do final do ano te faz sofrer olhar coisas na internet, pare de olhar. É simples. Você tem que ter controle sobre seu celular, sobre suas escolhas. Então, pare de olhar se te angustia. Teve um período da minha vida, muitos anos atrás, em que eu não tinha, eu me angustiava em ir ao shopping center. Ficar passando pelas vitrines e vendo muitas coisas que eu gostaria de ter e não podia, me dava tristeza, me dava uma sensação de menos-valia terrível. Eu parei de ir. Simples assim. Eu parei de ir ao shopping para ficar olhando para sofrer, não faz sentido. Não fui. Então. Não sejam sadistas, né? Isso. Aliás, é masoquistas que gostam do sofrimento, né? Não sejam. Não, pois é. Não sejamos. Porque o sádico gosta de ver o sofrimento do outro. O masoquista não se submeta ao sofrimento. Por que eu vou fazer isso? Então, ok. Então, um dos pontos é, você está se expondo muito a informações de que fulano parece que está mais bonito do que eu, fulano parece que tem mais dinheiro do que eu, fulano parece que viajou mais do que eu. Pare de se expor. Pare de se expor a isso, porque, na verdade, isso são seus pensamentos. São os seus pensamentos lhe causando sofrimento. Você está alimentando-se de conteúdo que lhe causa sofrimento. Pare com isso. Esse é um ponto. O outro ponto é, já que ao longo da sua vida, realmente, ao longo do ano inteiro, você não se percebeu viajando na frequência que gostaria, e este é um problema real que você gostaria de resolver, trate de resolvê-lo. Ou seja, canalize seu empenho e seus recursos, suas estratégias, sua criatividade no intuito de conseguir. Não estou dizendo que vai fazer milagres ou mágicas, porque não, nem no Natal rola isso. Né? Mas é tipo assim, ok, eu gostaria de viajar mais. O que eu posso fazer com a minha vida ao longo dos 12 meses do ano para que eu possa viajar? Marina, já tentei um monte de coisa, não consegui. Cara, eu sei, essa é a realidade de muita gente e eu sinto muito. E continue tentando, sabe? Porque é a realidade da frustração da vida também. Tem muita gente que está tentando algumas coisas há muito tempo e não está conseguindo. Eu estou tentando ganhar mais dinheiro, não estou conseguindo, não consegui ainda me recolocar no mercado como eu deveria. Não desista, continue tentando. Busque ajuda, busque estratégias. Você vai conseguir. Existem possibilidades para todo mundo. Vamos tentar. Agora, então, essa é uma coisa factível, é uma coisa em que realmente você tem uma influência prática a respeito dessa dor que você trouxe, que é a dor de não poder viajar no fim do ano. Não adianta, durante o fim do ano, eu ficar somente olhando para minha dor e lambendo minha ferida, de meu Deus, eu não posso viajar, mais um ano chegou e eu não posso viajar, e já estou vendo um monte de gente e eu não posso. Tá? Não adianta isso se isso não for apenas uma conscientização de que vou fazer algo a respeito disso. A partir dessa semana eu começo a fazer algo a respeito disso. E aí você sabe o que acontece aí? É uma ótima chamada, né? Assim, assuma o seu lugar de adulto. E aí você sabe o que acontece? Se você, por exemplo, se a Oriza começar agora em janeiro a focar e a direcionar seus esforços e empenhos para ter mais condição de viajar. Nossa, eu vou gastar todo esse meu ano pensando em forma de fazer mais renda para que eu possa, e não só renda, mas toda a logística da minha vida, para que eu possa viajar. Vou me esforçar ao longo do ano inteiro, vou elaborar minhas estratégias. Se chegar em dezembro e você não tiver conseguido, pelo menos você vai olhar para trás e vai dizer: poxa, mas eu fiz tudo o que foi possível. Eu me esforcei, eu não fiquei só esperando a vida passar.
Eu fiz, não deu certo por isso, eu fiz isso, não deu certo por aquilo, eu fiz isso, não deu certo por aquilo. Recalcula a rota e vamos pro próximo ano. Vida de adulto. Mas Diga, Lucas. você não acha que pode trazer mais frustração quando você olha para trás e fala, poxa, eu tentei de todas as formas e ainda assim não deu certo, sabe? Você não acha que Nadei e morri na praia. você não acha que talvez pega mais frustração, essa angústia ela não é mais forte, talvez, em relação a isso? E aí, o que é que você me sugere? Não fazer todos os esforços? Sabe, vamos lá, uma conversa de adultos aqui, nós adultos que somos. O que é que a gente faz, então? Porque se eu quero conseguir uma coisa, o caminho que tem para isso é trabalhar em favor dessa coisa, buscar, né? Se eu chego em determinado ponto, né, porque digamos que a minha vida vai ser de 80 anos, suponhamos. Aí eu chego, esses 80 anos são um contínuo, assim, uma linha. Aí eu chego nesse ponto aqui, tem tudo isso ainda, mas eu chego nesse ponto aqui e identifico, ainda não consegui. E aí eu vou me entristecer por isso, e vai ser pior, e eu vou me angustiar e tal. Faz parte, a frustração faz parte. Só que eu preciso também olhar para o resto do contínuo que ainda existe e pensar, tem mais tempo para eu conquistar. Enquanto a gente está vivo, a gente está trabalhando, né? Está pelejando, como dizem os gaúchos, só está vivo quem peleia. Eles dizem assim, que é quem peleja, né? Que é quem está ali pelejando, fazendo. Então, vai existir sim, só que aí é mais uma vez olhar o copo meio vazio e o copo meio cheio. Eu posso olhar para o meu ano passado, né, para o ano que passou, e ver que não fiz nada, e aí eu me sinto um inútil. Olha quantas coisas negativas a gente pode sentir. Eu posso me sentir um inútil, eu posso sentir que eu realmente sou uma pessoa sem empenho, que eu não faço nada com a minha vida e tal. Ou eu posso olhar também e sentir, fiz de tudo, mas as circunstâncias não me possibilitaram. E aí eu posso sentir que não deu certo porque eu fiz alguma coisa errada. E o que há de errado em eu ter falhado? Eu vou recalcular a rota, né? Eu vi essa semana um vídeo de Steve Jobs falando a respeito das coisas que ele fez até criar a Apple e as coisas tomarem o rumo que tomaram. E a pessoa estava dizendo assim, quantas vezes ele errou até ele acertar? Quantos e quantos e quantos e quantos protótipos ele tentou e quantas vezes ele tentou e tentou até que conseguiu. Nós não queremos tentar muitas vezes. Eu tenho certeza que Steve Jobs se frustrou todas as vezes que ele falhou, porque a falha traz frustração, traz sensação desagradável. Porém, ela também traz a ideia de, desse jeito não funciona, vou tentar de outro. Já entendi que desse não funciona. Tentei muitas estratégias ao longo do ano, para ver se eu consigo, no final do ano, fazer uma viagem. Não funcionou. Já sei, essas estratégias não funcionam. Preciso encontrar outras. Vamos para as próximas, vamos para 2026. Vamos para 2026. E o que eu vou fazer nas próximas? Aí a gente precisa colocar a criatividade em ação. Então, a vida, de modo geral, é um misto entre frustrar-se, levantar-se e tentar de novo, né? Angustiar-se, refazer-se e tentar de novo. É isso mais ou menos que é a vida. Muito bom. Eu penso assim, eu não sou uma pessoa que usa muito rede social como comparativo. Pra nada. Não muito bom. Isso é ótimo. Não tenho esse comparativo, assim. E quando eu me pego nesse lugar de me comparar com outras pessoas, eu busco olhar para mim e olhar para o outro também, no sentido de, tá, mas qual é a minha realidade aqui? O que é que eu tenho aqui nas minhas mãos? E o que é que essa pessoa tem, se for conhecido, né, se eu saiba minimamente sobre a vida dela? Então, assim, quais recursos essa pessoa tem para ela estar fazendo algo que eu gostaria muito de estar fazendo também? Exato. Então, qual é a minha realidade? Se eu trabalho 6 dias na semana, eu não tenho o tempo que essa pessoa tem para fazer isso. Se ela trabalha de uma outra forma, tem um outro formato de trabalho. Sim. Então, eu tento muito fazer essa ponderação, né? Eu faço muito isso. Quando eu me pego, eu realmente não me comparo assim. Quando eu quero muito fazer uma coisa, eu sei que não dá certo, eu não consigo, por diversas questões, eu não vejo exatamente o que eu faço. Eu vejo que esse seu modo de funcionar está bem de acordo com o que Marina trouxe, que é o senso de realidade que cabe a um adulto, né? E Marina deu conta direitinho, viu? Eu pedi para ela resolver dezembro e janeiro, o que eu entendi não existe fórmula mágica, então não vou resolver a base de fórmula mágica, até porque realmente não existe. Mas a gente tomar para nós esse senso de realidade que cabe a um adulto e ser menos fantasioso, assim, não no sentido negativo, pelo contrário, no sentido de
ser prático, ser racional e movimentar a favor do que a gente quer, ao invés de ficar enlouquecido nesse processo de demandas, de sonhos, de comparações, expectativas, é trazer para a gente o que é a realidade da gente e agir conforme. Eu quero colocar mais uma coisa. Eu já falei com algumas pessoas que sentem tristeza mesmo nesse período. E que elas. Já conversei com pessoas que dizem assim: eu não gosto dessa extroversão toda que acontece no Natal. Tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo rindo, tá todo mundo querendo confraternizar. Eu gosto de introspecção nesse período. Eu gosto de me recolher. Eu já conversei com gente que me disse isso, né? Eu gosto de me recolher, é um período de reflexão para mim. E essas pessoas se sentem normalmente estranhos no ninho, né? Elas se sentem assim, meu Deus, eu sou um ET, só eu que sou diferente do mundo, porque todo mundo está feliz e só eu que não estou. Não, não é bem assim, tem muitos mais. Tem milhares, milhares de outras pessoas. Na verdade, o ser humano, eu acho que uma das partes difíceis desse período é que, por algum motivo, coletivamente, a gente cria a ideia ilusória de que é possível encaixar todos os seres humanos no mesmo estado de humor e de espírito num determinado dia. Impossível, gente. Não tem como, sabe? A gente ouve o tempo todo, ao longo do ano todo, a gente ouve dizer, cada um é cada um. Você não é todo mundo, você não tem que estar igual a todo mundo. Já diziam as nossas mães. Exatamente, a sabedoria materna. Você não tem que estar igual, não é porque fulano tem essa coisa que você vai ter, não é porque fulano está feliz que você tem que estar. Em todas as outras épocas do ano a gente sabe. Aí quando chega no Natal a gente esquece. Não, todo mundo tem que estar feliz. Não é bem assim. Então, sinta-se autorizado a estar como você está nesse período do ano. Como é que você está? Olhe para si mesmo. Como é que você está nesse período do ano? Você está feliz? Ótimo, fique. Você não está bem? Você está triste? Também é um momento que você está passando e que você precisa olhar para esse período e entender do que você precisa. Que tristeza é essa? Qual acolhimento você precisa? Você precisa estar com muitas pessoas ou precisa estar sozinho nesse período? O que vai ser mais saudável para você, né? Então, a gente precisa se sentir livre. Já teve um Réveillon, por exemplo, em que tudo o que eu queria era dormir. Eu tinha acabado de chegar de viagem e eu fui. É interessante, eu cheguei de viagem na minha cidade natal, onde eu fui super empolgada, dizendo: vou passar o Réveillon com os meus amigos. E aí cheguei 9 da noite, todo mundo se arrumando para ir para a festa. Todo mundo foi, eu falei: vamos que eu chego daqui a pouco. Quando eu vi a cama, falei, gente, acho que eu posso chegar aqui, é mais perto. Eu vou dormir de 9 até 10 e acordou no dia seguinte. Exato. Aí eu acordei quando todo mundo estava voltando da festa. Foi maravilhoso, gente. Eu achei que foi um dos melhores réveillons que eu já passei. Era o que eu precisava, eu estava exausta. Então, do que você precisa nesse período? Aí, tendo dito isso, a outra coisa aquele que está muito feliz nesse período, não julgue quem não está. Olhe para a pessoa como um indivíduo, ele é uma pessoa diferente de você. O bacana é isso, não é só uma questão da gente se respeitar no processo, mas também respeitar o outro, Com né? certeza. Aceitar as negativas, que seja para participar de uma confraternização ou para não estar no clima da festa toda que está espalhado por aí. E agora, se você está, por outro lado, eu digo, né? Se você não está nessa alegria toda, o que você quer mesmo é um momento de introspecção e reflexão, também respeite quem está no momento de euforia. Tá tudo bem, fique no seu momento de reflexão e quem está no momento de euforia vai curtir sua euforia de Natal. Tem uma hora que falta carisma, né? Basta! Não tem condição, não. Pronto, eu tô feliz, mas até certo ponto. Chega! Chega de felicidade. Falta carisma, eu adorei essa frase. Nossa! Pronto, gente, se o seu carisma acabou, tá tudo bem. Apenas retire-se. A gente fala, você falou, na verdade, que esse momento parece que evoca a nossa criança interior, assim, mas do passado, e invoca o passado também, né? Tem muita... Eu conheço algumas pessoas que elas não gostam desse período justamente porque, me lembra minha mãe, que não tá mais aqui com a gente, todo Natal a gente passava junto, então ela não tá mais presente, então... ou então não tenho a possibilidade de estar com a minha família, ou com a configuração de família tradicional, de repente. Então, tem muito esse sentimento, né, que o próprio período traz, assim, essa coisa da família junto e tal, e que muita gente, por algum motivo, perdeu isso. Isso, então, assim, apenas autorize-se. Você está autorizado. Autorize-se a viver o seu Natal, o seu Réveillon do seu jeito, do melhor jeito para você. Então, eu gostaria de ficar sozinho, pode ficar sozinho. Eu não gostaria de estar com as pessoas porque eu lembro da minha mãe, do meu pai, da pessoa querida que não está mais comigo. Tá bom, então não vai se machucar, para quê? Até porque, normalmente, esses lutos, assim,
eles passam depois de um tempo. E nos primeiros natais, nos primeiros períodos de festa, depois do falecimento de uma pessoa, aquele que ficou não está mesmo no clima. Mas aí depois de 2, 3, 5, 10 anos, a pessoa já tem outras vivências e ela já conseguiu elaborar, e aí de repente ela até consegue. Meu pai faleceu no período de Natal. Então eu me lembro que nos primeiros natais depois disso, era sempre muito estranho. Embora a nossa família não fosse essa família de margarina, né, de propaganda de margarina, ainda assim tem a ideia coletiva, né, de que nesse período é o período de estarmos todos em família. Oh, não estou desfazendo a fantasia de ninguém aqui, gente. Cada pessoa vive o Natal como quiser. Se conseguir estar em família, perfeito. Não só no Natal, nos outros períodos que você gostar também, sabe? Mas assim, como era. Meu pai não estava mais e era muito estranho, eu era adolescente, então era aquilo tudo muito estranho para mim. Depois de um tempo, eu comecei a ter outras vivências. E aí hoje eu olho para esse período de outra forma. Dá tempo ao tempo, dá tempo a quem quer se recolher. E, gente, tem outra coisa. Pessoas têm temperamentos e personalidades diferentes. Tem gente que gosta mais da zoada, da bagunça, da festa, da euforia. E tem gente que é mais na dele. Tem gente que é mais introspectivo mesmo, que gosta mais de ficar na dele, que não gosta desse show de luzes E tem gente que gosta, mas uma hora o carisma acaba. Então é só isso. É só isso. Sinta-se autorizada a viver suas festas de fim de ano do seu jeito. Eu acho maravilhoso. Para a gente fechar, inclusive. Seja fim de ano, ao longo do ano, seja do seu jeito. E, importante, respeite o outro do modo que ele é. Exatamente. E no mais, que seja um ano maravilhoso. A partir de hoje, eu não sei que dia você está ouvindo, mas de hoje até 365 dias, sabe? Daqui em diante, esse ano, faça, que ele vale a pena. Faça. Você vai fazer. É você que faz. Vai. Tchau, tchau.